Bom, alô. Vamos pensar aqui, vamos ler. Na verdade, antes de eu ler, eu quero mencionar algumas coisas. Quando as cartas de Pedro foram escritas, a maioria dos estudiosos afirmam que, um grupo diz que Pedro deveria estar ali na região da Babilônia, mas a maioria diz que ele estava em Roma, lidando com a igreja de Roma, com os crentes de Roma, e lidando com uma problemática, um tema. Os crentes estavam esquecendo o que já tinham aprendido, perdendo a convicção das coisas que já haviam confessado e se desviando, tendo algumas posições no que diz respeito principalmente a fundamentos da fé. Os crentes vinham entrando em caminhos perigosos. Como sempre, o grande desafio da vida cristã é nós conseguirmos ser constantes sem ser religiosos. Né? Ser permanentes, obrigado, Paulo, permanecer naquilo que cremos, crescendo, sendo renovados, avivados pelas verdades fundamentais da fé, sem ceder a formas, a formalismos, a religiosidade. E a intenção de Pedro aqui nessas cartas é trazê-los de volta. Fazer com que eles, certamente, se está pensando em trazer de volta, é porque já tem algum tipo de desvio. Né? Então ele vai lembrá-los o que eles são, de onde vieram, sobre que fundamento eles estão e o que devem fazer para permanecer. Eu já fiz há algum tempo atrás uma série em 1 e 2 Pedro, e eu vou apenas mencionar aqui algumas coisas, vou me deter mais nos versos 13 ao 17 desse capítulo 1. Mas logo na primeira parte, né, nessa introdução, Pedro vai lembrar que está falando para crentes, homens, pessoas que foram escolhidas por Deus, chamadas por Deus, santificadas por Deus, conduzidas, então, através da obra do Espírito Santo de Deus, que os convenceu do pecado a uma vida de obediência a Cristo Jesus. Aí, depois dessa rápida introdução, dessa lembrança do que os crentes são, de onde vieram, e da graça divina que os mantém, que os sustenta, começa, então, um discurso dos versos 3 aqui até o verso 9, porque dos versos 10 até o 12, é uma reflexão que o apóstolo Paulo faz de como os profetas lidaram com essas verdades que ele vai relembrar dos versos 3 ao 9. Ele vai começar dizendo no verso 3, bendito seja Deus e Pai. Lembrem daquele resgate de verdades, resgate de verdades fundamentais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Então, olha por onde o apóstolo Paulo, ou melhor, por onde Pedro começa a trazer de volta as lembranças espirituais. Ele começa dizendo que Deus os regenerou através de Jesus Cristo para uma esperança viva. Então já está apontando para a obra completa de Cristo, não somente morte, mas ressurreição. Perdão de pecados, morte e ressurreição. Por meio de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, mais uma vez a ênfase da ressurreição, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, mais uma vez, só a título de observação, perceba que o apóstolo Paulo, eu e o apóstolo Paulo na cabeça por causa das cartas aos Coríntios, né? O que o apóstolo Pedro está dando ênfase é na obra salvadora de Cristo, na santificação, lá no verso 2, quando Deus nos retira do mundo, quando o Espírito Santo de Deus nos leva à obediência a Jesus Cristo, através da expressão do seu sangue, da graça, começa o momento de bendizer o nome de Deus e pega uma ênfase forte, então, de que os crentes devem lembrar de que o perdão de pecados através de Jesus, a salvação, ela aponta para a regeneração, ela aponta para a ressurreição. Ou seja, os crentes precisam estar com a cabeça no céu. Quando o crente está com a cabeça, com a mentalidade só no que vê, só no que enxerga, ele deixa de ter percepção das coisas eternas,
se torna muito facilmente religioso e carnal. Então o apóstolo Pedro está trazendo a lembrança daqueles crentes verdades que apontam para a herança. E é para essa herança que nós somos protegidos, no metade do verso 5, pelo poder de Deus, a ideia da segurança da salvação que temos. Salvação a ser revelada, a ideia da glorificação já está inclusa aqui, no último dia, ou seja, no último tempo, quando estivermos com Cristo nos céus. Aí dá agora um novo pulo. Depois de lembrar do que deve gerar alegria, esperança, confiança, que são as coisas eternas, porque tudo que a gente tem aqui passa e nos corrompe. Mas a lembrança das coisas eternas, a segurança da esperança eterna, nos dá confiança de permanecer no que cremos. Aí ele começa uma nova caminhada. Nessas verdades, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Só depois que Pedro os lembrou de onde eles vieram, o que eles são, da graça salvadora, da santificação, das realidades eternas. Agora então ele volta, olha, provavelmente eu comungo da ideia de que eles estavam em Roma, sofrendo pressões fortes da cultura romana, da religiosidade romana, e uma possível apostasia dentro da igreja de Cristo ali em Roma. Então o apóstolo Paulo agora Pedro começa a tocar então em pontos lá do dia a dia deles, embora vocês ainda nesta vida devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Isso acontece para que fique provado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então agora Pedro ele vai colocar a ênfase de que ele sabe dos desafios deste mundo, dos problemas que a gente enfrenta nesta vida, sabe das lutas que eles estão passando, mas a fé que recebemos da parte de Deus para crer na obra de Cristo e para ter esperança verdadeira nas coisas eternas, essa é indissolúvel, essa é verdadeira e essa fé ela é refinada pelo fogo. Então as provações de uma fé genuína, ou sobre uma fé genuína, a aperfeiçoam. Diante de uma fé genuína, as aflições da vida, inclusive um pouco disso na mensagem de domingo, a gente vai tocar, elas nos aperfeiçoam como ouro refinado. Ela é genuína, essa fé refinada, e ela vai resultar em glória e em honra ao Senhor Jesus. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Eu creio que aqui Pedro está mencionando aqueles que estão permanecendo firmes na fé, está encorajando aqueles que não estão se desviando, que não estão corrompidos, que não estão se deixando levar por contextos, pelas dificuldades e pelos contextos ou religiosidades da época. Então ele encoraja esses que permanecem, que têm tido essa fé então renovada e genuína, que resulta em glória e honra. Esses exultam diante da esperança eterna, das convicções salvíficas. E o verso 9 diz, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, ou seja, estão chegando ao objetivo da sua fé, que é a salvação das vossas almas. Aqui, mais uma vez, volta a apontar para as questões eternas. Não é? Desses versos 10 ao 12, vai ter um discurso aqui de como os profetas lidaram com isso, mas eu quero me deter aqui, quero ler com vocês, e a gente entrar em alguns detalhes, dos versos 13 ao 17, que eu vou ler do 13 ao 17 e vou voltar depois ao 13 para a gente comentar. Diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Agora então vamos orar, pedir a Deus que a gente possa nesses próximos 10 minutos entender a aplicação desses versos 13 a 17.
Pai, mais uma vez, eu te agradeço por estarmos reunidos aqui em teu nome e peço em nome de Jesus que este momento de devocional, de reflexão nesses princípios bíblicos aqui, sejam importantes para a nossa vida, sejam aplicativos e práticos, ó Pai. Assim eu te peço, desde já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando do que eu disse no começo, que há um tema para estas cartas de Pedro. Há um motivo para essas cartas de Pedro. Um deles é que os crentes estão, alguns, sempre lembrando os argumentos do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Alguns da igreja aos Coríntios, alguns da igreja em Roma, não todos, estão perdendo o foco. E a exortação, como diz até o subtítulo, pelo menos aqui na NVI diz assim, uma exortação à santidade, a lembrarem de onde vieram e por quem foram tirados do mundo. Portanto, estejam com a mente preparada. Amados, é aqui que nós geralmente tropeçamos. É aqui que a gente geralmente tropeça. O despreparo da mente. Não é desconhecimento das coisas de Deus. Nós temos conhecido, nós temos aprendido. Não é? Mas é uma mente pouco treinada. Estejam com a mente preparada. O que seria uma mente preparada depois dessa introdução que o apóstolo Paulo fez, lembrando onde eles vieram, povo eleito, escolhido, separado pelo conhecimento soberano de Deus, povo santificado pela obra do Espírito Santo, povo que foi chamado para Deus, para a obediência a Jesus Cristo, salvos pela graça, herdeiros de herança gloriosa da eternidade com Cristo nos céus, com uma fé dada por Deus, que mesmo diante das muitas provas, as provas diante de uma fé genuína, refina a fé, nos fortalece para podermos então confiar, crer, dar glória, dar honra e louvor a Cristo. Nós fomos chamados a esta condição quando fomos salvos, e nessa introdução, quando o apóstolo Paulo parte para a exortação, a primeira sentença que ele diz, que ele afirma é: estejam com a mente preparada. Eu acredito que muito provavelmente a ideia aqui proposta é de esquecimento mesmo, de não deixar de crer, mas colocar num local distante da minha primeira lembrança, de onde eu vim, de onde Deus me tirou, o que eu sou por causa da graça de Deus, e como eu devo, então, me portar por causa desta graça que me alcançou, por causa da herança que me espera. Então, as lembranças, somente as lembranças salvíficas, as lembranças de a compreensão, a lembrança de saber de onde Deus me tirou, de onde eu vim. O estado que eu estaria agora sem Cristo, onde eu estaria sem Cristo agora. A minha total incapacidade de promover, então, qualquer coisa salvífica para mim mesmo. Tudo isso eu dependi da obra de um Deus amoroso, gracioso e completo. Então, todas essas percepções de salvação, todas essas lembranças que envolvem o perdão de pecados, a vida eterna, eu creio que está tudo isso no contexto de uma mente preparada. Uma mente despreparada só enxerga o que está na frente dos seus olhos. E geralmente interpreta mal os fatos. Mas uma mente preparada, ela vai além do que a primeira visão dá. Ela vai além da primeira conclusão. Ela reflete, ela pondera, ela confronta o que vê, seu primeiro pensamento com as verdades que fazem o pano de fundo da sua própria vida. Verdades espirituais. Uma mente despreparada, ela é impulsiva. Uma mente despreparada, não pronta, ela só reage, ela não age. Que são coisas completamente diferentes. Quando você reage, você não pensa. Quando você age, você reflete. E se há alguma coisa na cabeça, no sentido do texto, estejam com a mente preparada, a minha maneira de interpretar os fatos será diferente. Por mais que a gente tenha talvez muita coisa a falar, talvez a resposta melhor naquele momento seja o silêncio. Talvez numa hora, em vez de falar o que eu gostaria, talvez ou equivocadamente ou impulsivamente, um respirar de 5, 10 segundos me faz falar mais sabiamente. Uma mente preparada, ela nos capacita a um agir bíblico, santo, como é o que foi lembrado logo de cara no verso 2.
Todos nós lutamos com isso. Todos nós. Essa insistência que a gente tem aqui na nossa igreja, na vida devocional, leitura bíblica, oração. Porque eu não tenho para a minha vida outra metodologia que me capacite a uma mente preparada, que não seja por um caminhar por aquele processo ali de Gálatas 5:16, né, do andar, de um viver no Espírito. Com muita facilidade nós somos carnais. Muita rapidez. Uma mente não preparada, ou não pronta, não apta. Lembro no tempo de quartel que havia diante de algumas circunstâncias, nós tínhamos que entrar em prontidão. E em prontidão ficávamos todos no quartel, em condições, equipados, em condições de sermos empregados em qualquer situação que houvesse de algum conflito, de algum distúrbio civil na cidade. E então nós ficávamos dentro do quartel em condições de responder corretamente a uma situação que surgisse, que demandasse de uma interferência, de uma atitude correta, exata, precisa, na intensidade, na quantidade, na forma. Eu creio que isso tem tudo a ver com esta ideia de estejam com a mente preparada. Porque logo depois da vírgula vem assim, prontos para agir. Ou seja, o agir, não reagir, está no texto. Ele vem depois da mente preparada. Então, a ação não vem antes de uma mente preparada. Estejam alertas, a ideia de constante vigilância, e coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Mais uma vez, aqui no contexto desta igreja aqui, a ameaça que cristãos sofriam num contexto de Império Romano, próprios judeus inquietos, muitos deles ainda tentando judaizar o Evangelho. Possivelmente todo tipo de ameaças, inseguranças. Qual é a proposta bíblica? Qual é a proposta, a orientação do apóstolo Pedro? Uma mente preparada, apta para agir, estejam vigilantes e coloquem a esperança na eternidade. Não coloquem a esperança no que vocês estão vendo, porque isso aqui é absolutamente temporário. Hoje vocês estão vivos, amanhã vocês podem estar mortos. Hoje vocês têm a comida, amanhã pode não ter. Hoje vocês não têm a casa para morar e amanhã podem ter. Então não coloquem a expectativa e a esperança no que as circunstâncias nos dão, mas com essa mente preparada, prontos para agir e com este alerta bíblico espiritual, nos colocando nessa vigilância espiritual, estejam com as convicções, as seguranças ou a esperança na graça da eternidade com Deus quando Cristo for revelado. Mais uma vez, a salvação nossa não aponta para as coisas apenas desta vida. Na verdade, é até um equívoco, estou dizendo. A salvação ela especificamente aponta para a eternidade. Esta vida é o bônus. Quando a nossa visão espiritual ela se dedica ao bônus, ela se ocupa demais com o bônus, a eternidade se torna quase uma coisa utópica. A gente vai lembrar na morte, no desemprego, numa UTI, quando é para ser lembrado agora, durante a vida. Aí o verso 14 diz que como filhos obedientes, eu não sei se é o apóstolo Pedro aqui, ele está, eu até acredito que ele esteja, eu não digo aqui fazendo nenhum tipo de deboche, de forma alguma, mas dando a característica do filho.
Olha, sejam vocês ou não, estejam ou não obedientes, que nós fomos lá no comecinho, lá no verso 2, diz que pela obra santificadora do Espírito Santo, fomos chamados à obediência a Jesus Cristo. Então, o pressuposto inicial é que o Filho de Deus, ele deve obedecer o seu Pai. É o pressuposto. Então, ele pressupõe aqui, ou ele afirma, o que é para ser. Como filhos do Deus vivo, nascidos de Deus, filhos obedientes, e aí mais uma vez é a ênfase forte do porquê que eu digo que está sendo trazido de volta aqui alguns crentes à lembrança do que eles estão abandonando. Porque a proposta é aqui, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos que vocês tinham antes de Cristo. Impressionante como a gente tenta santificar a carne. Como a gente tenta espiritualizar aquilo que é ruim, para tentar dar uma aparência de espiritual naquilo que é carnal. Que tendência estranha. Isso não é diferente com essa turma aqui. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar. Esse tempo verbal implica em dizer que isso já está acontecendo. E o apóstolo Pedro diz, parem, não permitam que vocês voltem a tomar a forma do que eram antes. Porque antes vocês eram completamente ignorantes, cegos, impedidos de enxergar a verdade por causa do pecado. Hoje, como pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, habitados pelo Espírito Santo, vocês não podem mais viver como cegos, porque vocês já não são mais. Mas sim, diz o verso 15. E aí vem mais uma vez aquilo que eu tenho falado aqui de várias quartas, a chamada à santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Estou falando isso aqui há várias quartas-feiras. A forma que nós temos então de não ceder, e se a gente pensar direitinho, até isso não precisa ser uma regra, né? Mas a gente aí, vamos dizer que somos crentes, já viveu um pouquinho mais. Aí temos quem já está na fase aí dos seus 40, 50. A probabilidade que a gente tenha tido muito mais tempo como ímpio do que como crente. É a probabilidade. Então eu tenho muito mais facilidade, eu tenho muito mais experiência em ser carnal do que ser espiritual. Tenho mais tempo de rodagem. Normalmente, isso não é uma regra. A gente tem muito mais prática em ser carnal do que ser espiritual. Se eu não exercito a santificação, uma vida separada por Deus e para Deus, na mente e no coração, eu vou tentar, muitas vezes, cheio de boa intenção, espiritualizar minha carne, minhas carnalidades. Aí a maneira de não fazermos isso, depois de sermos chamados à obediência como filhos, o verso 15 insiste, mas assim como é santo aquele que elegeu, chamou, santificou vocês, sejam vocês também santos em tudo que fizerem. Está aqui marcado na minha Bíblia com amarelo, preto, vermelho. Não é ser santo naquilo que me convém ou que me dá visibilidade. É ser santo exatamente naquela área que eu tenho aquele potencial gigante para fracassar, como se eu ainda fosse ignorante. Como se já não tivesse sido alcançado por graça maravilhosa. Como se não tivesse uma herança que já foi dada por Deus em Cristo Jesus. Santifique exatamente aquela área de fracasso, que temos aquela tendência enorme de nos amoldar como ignorantes antes de Cristo. Porque essa carta está sendo escrita para crentes. Então santifiquem como é santo que nos santificou, chamou. Sejam vocês também santos em tudo. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem.
É aqui, irmãos, é aqui que começa o fim de muito boas intenções espirituais nossas. Quando, não ignorando como crentes a necessidade da santificação, santificamos ou exercitamos a santidade naquilo onde inicialmente eu sou mais capaz, mas santificar aquela área que é carnal, santificar aquela área que insiste em ser cega, santificar aquela área que está muito facilmente amoldada, aquela criatura que antes de Cristo era completamente ignorante, mas hoje, depois de Cristo, não pode ser mais. E aí, a conclusão do verso 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, e aí uma exortação tão prática, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Mais uma informação muito constrangedora para mim. Eu visualizo este momento desse texto com Deus falando comigo, me chamando a atenção, me repreendendo. Eu já salvei você, eu já fiz o que você não poderia fazer por você. Meu filho já foi na cruz, já fez tudo que tinha que fazer por você, ainda te dei uma herança. Aí você continua insistindo em tentar diminuir o drama que é aquele pecado que você um dia até já confessou. Mas em vez de você santificar aquilo que ainda é pecado, através do arrependimento, da mudança, de uma nova atitude, você continua vivendo de aparências. Você continua se amoldando o que não é para moldar. Sua mente continua distraída, apesar de você crer. Em todas as verdades você conhece. Aí vem o Senhor e dá essa frase aqui, dolorida. Portem-se com temor. Em outras palavras, numa frase assim, bem coloquial, bem nossa, essa afirmação aqui. Portem-se com temor. Eu vejo Deus falando, me respeita, rapaz. Não me trate como um qualquer. Você não me nega como Deus, mas tem me tratado como um secretário. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Amados, somos convidados à santificação. Santificação é o remédio, é a solução de Deus para podermos não nos amoldar aos desejos de outrora. Santificação é o recurso bíblico para termos uma mente preparada, pronta para agir em um estado de alerta constante. E a santificação é a única maneira de portar-se com temor diante do Senhor. No dia a dia, nós somos desafiados pelas circunstâncias, somos desafiados diariamente pelo nosso próprio coração, somos desafiados pelas nossas vaidades, egoísmos e coisas que a gente sabe que é pecado, nós sabemos. Somos crentes. A questão é que a gente tem que decidir aonde vamos colocar o foco, o objetivo principal da minha caminhada como crente agora. Temos que ter alvos diários. Olha, essa área aqui é uma área que precisa de ser santificada. Então é aqui que eu vou investir durante o período. É aqui que eu tenho que me portar com temor diante daquele que me salvou. Eu creio que esses desafios espirituais, esse desafio da mente preparada, como uma consequência de um lembrar da obra de Cristo por mim, como um motivo de eu me ajuntar com os outros crentes, motivo de eu orar, motivo de ler a Bíblia, é o fato que eu não vou mais para o inferno. Quantas vezes vocês já me ouviram falar isso? Quantas vezes eu tenho que lembrar isso para mim? Olha, outrora até então, você foi para o inferno, agora você não vai mais, e não é por sua causa. É por causa de Deus que te salvou e te deu tanto bênçãos espirituais para hoje, mas como principal, teus olhos, tua vida, teus objetivos têm que estar firmados na certeza da herança,
das coisas que estão por vir. Isso, então, é que deve te habilitar a uma mente preparada, pronta para agir, não me amoldando as coisas da velha criatura, mas, sem dúvida alguma, santificando a minha vida para poder estar cheio de prontidão e com temor ao Senhor no meu dia a dia, no meu viver. Eu acho que somos convidados muito carinhosamente por Deus num texto como esse, mas também com muita objetividade, com muita afirmação. São muitas afirmações, são muitas exortações claras que nos impedem de chegar, não entendi, não entendemos. Acho que é o nosso papel diante do nosso próprio coração, diante das nossas próprias carências, é orar: Senhor, me perdoa o meu pecado, vou fazer este plano, vou trabalhar para santificar esta área, que esta é a área que eu tenho pecado contra o Senhor, essa que eu tenho tentado melhorar, é pecado, mas eu tenho tentado botar uma purpurina ali e aqui, mas é pecado. Eu creio que é bem isso que o texto, que o finalzinho, quando nos diz que a gente deve agir com temor ao Senhor nesta vida, é objetivamente olhando para aquilo que deve ser santificado, com uma mente cheia do Senhor, tomar as atitudes de crentes diante desses desafios. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado por esta porção da Tua palavra que nos desperta, me desperta. Eu te peço em nome de Jesus que isso não somente fique na nossa lembrança, mas que seja nosso devocional de amanhã, que sejam projetos que nós façamos a partir de agora, santificar exatamente aquela área. É aquela lá, Deus, aquela que a gente não gosta de olhar, ou aquela que algumas vezes nos satisfaz e a gente não quer mexer com ela, mas é pecado. Somos chamados a isso se quisermos ter uma mente preparada. Se os nossos olhos estão na cruz e no objetivo da cruz, que é o presente da vida eterna, ó Deus, uma mente preparada e uma vida santificada não são opções. São ordens bíblicas. Ajuda-nos nisso, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.